A lembrança e a persistência, não importa o que aconteça. Todas nós temos um anseio que sentimos pela nossa própria turma, nossa turma selvagem. Vocês devem se lembrar de que o patinho fugiu depois de ser impiedosamente torturado. Em seguida, teve uma altercação com um bando de gansos e quase foi morto pelos caçadores. Foi expulso de um quintal e da casa de um lavrador e, finalmente, exausto, caiu tremendo às margens do lago. Não há mulher que não conheça essa sensação. E, no entanto, é exatamente esse anseio que nos leva a insistir, a continuar, a prosseguir com esperança. É essa a promessa da psique selvagem para todas nós. Mesmo que tenhamos apenas ouvido falar de um maravilhoso mundo selvagem ao qual um dia pertencemos, apenas vislumbrando esse mundo ou sonhando com ele, mesmo que até agora nós ainda não o tenhamos tocado ou apenas o tenhamos tocado momentaneamente, mesmo que nós não nos identifiquemos como parte dele, a recordação desse mundo é um farol que nos guia para o lugar ao qual pertencemos pelo resto das nossas vidas. No Patinho Feio, um sábio anseio surge quando ele vê os cisnes alçando voo pelos céus. E a partir desse único acontecimento, sua lembrança daquela visão lhe dá sustento. Trabalhei com uma mulher que estava muito perto do seu limite e pensava em suicídio. Uma aranha que tecia uma teia na sua varanda chamou sua atenção. Não saberemos nunca exatamente o que na atividade do pequeno inseto foi capaz de quebrar o gelo que circundava sua alma para que ela pudesse se libertar e voltar a crescer. No entanto, estou convencida, tanto como psicanalista quanto como cantadora, que muitas vezes são as coisas da natureza que têm maior capacidade de cura, especialmente aquelas muito simples. Os remédios da natureza são poderosos e diretos. Uma joaninha na casca verde de um melão, um tordo com um pedaço de barbante, uma planta do mato em flor, uma estrela cadente, até mesmo um arco-íris num caco de vidro na rua. Qualquer um deles pode ser o remédio adequado. A persistência é estranha. Ela exige uma energia tremenda e pode se abastecer por um mês com 5 minutos de contemplação de águas calmas. É interessante salientar que, entre os lobos, não importa o quanto esteja doente, não importa o quanto esteja acuada, o quanto esteja só ou enfraquecida, a loba persiste. Ela corre mesmo com a perna quebrada. Ela se aproxima dos outros à procura da proteção da matilha. Ela se esforça ao máximo para superar, na espera, na astúcia, na velocidade ou na duração da vida, aquilo que a esteja atormentando. Ela dedicará todas suas forças a respirar bem. Ela se arrastará, se necessário, igual ao patinho, de um lugar para outro, até encontrar o lugar certo, um lugar benéfico em que possa se recuperar. A principal característica da natureza selvagem é a persistência, a perseverança. Isso não é algo que se faça, é algo que se é. Em termos naturais e inatos. Quando não temos condição de vicejar, seguimos adiante até podermos voltar a vicejar. Seja o nosso isolamento originado de um afastamento da nossa vida criativa, seja uma cultura ou uma religião que nos rejeitou, seja um exílio da família, um banimento de um grupo, seja a imposição de sanções a nossos movimentos, pensamentos e sentimentos,
a vida selvagem profunda continua e nós persistimos. A natureza selvagem não é natural de nenhum grupo étnico específico. Ela é a natureza essencial das mulheres, do Daomé, dos Camarões e da Nova Guiné. Ela está nas mulheres da Letônia, dos Países Baixos, da Serra Leoa. Ela está no cerne das mulheres da Guatemala, do Haiti, da Polinésia. Digam o nome de um país, de uma raça, de uma religião, de uma tribo. Digam o nome de uma cidade, de uma aldeia, de um solitário posto fronteiriço. Todas as mulheres têm isso em comum: a mulher selvagem, a alma selvagem. Todas elas continuam a tatear em busca do selvagem e a segui-lo. Por isso, se precisarem, as mulheres pintarão céus azuis nas paredes da prisão. Se a meada se queimou, elas fiarão mais. Se a colheita estiver destruída, elas farão outra semeadura imediatamente. As mulheres desenharão portas onde não houver nenhuma, e elas as abrirão e passarão por essas portas para novos caminhos e novas vidas. Como a natureza selvagem persiste e triunfa, as mulheres persistem e triunfam. O patinho é levado a arriscar a vida por um fio. Ele já se sentiu só, frio, congelado, acuado, perseguido. Já atiraram nele, já desistiram dele. Ele já se sentiu desnutrido, longe, fora de todos os limites, no limiar entre a vida e a morte, e sem saber o que iria acontecer depois. Nessa hora vem a parte mais importante da história. Chega a primavera, começa a vida nova, uma reviravolta, uma nova oportunidade de tentar. O mais importante é esperar, aguentar esperando pela nossa vida criativa, pela nossa solidão, pelo nosso tempo de ser e de fazer, pelas nossas próprias vidas. Esperemos, pois a promessa da natureza selvagem é a seguinte: depois do inverno, sempre vem a primavera. O amor pela alma. Aguarde, confie, faça a sua parte. Você descobrirá seu próprio caminho. No final da história, os cisnes reconhecem o patinho como um dos seus, antes dele mesmo. Isso é bem típico nas mulheres exiladas. Depois de tanto sofrer e vaguear, elas conseguem atravessar por acaso a fronteira com seu próprio território e muitas vezes não percebem por um certo tempo que as expressões das pessoas deixaram de ser depreciativas e passaram a ser neutras, com maior frequência quando não sejam de admiração e de aprovação. Seria de se pensar que, já que estão agora no seu próprio chão psíquico, elas estariam delirantemente felizes. Mas não. Pelo menos por algum tempo, sentem uma terrível desconfiança. Será que essas pessoas realmente me consideram? Será que aqui eu estou em segurança? Será que não vão me espantar daqui? Será que agora eu vou poder dormir com os 2 olhos fechados? Será que está certo agir como um cisne? Com o tempo, essas suspeitas são abandonadas e começa o próximo estágio da volta ao próprio eu, a aceitação da nossa própria beleza singular, ou seja, da alma selvagem da qual somos feitas. É provável que não exista uma medida melhor e mais confiável para se saber se uma mulher passou pelo status de patinho feio em algum ponto da sua vida ou durante toda ela, do que sua incapacidade de aceitar um cumprimento sincero. Embora essa atitude possa ser uma questão de modéstia ou possa ser atribuída à timidez,
Apesar de muitíssimos ferimentos graves serem descartados descuidadamente como nada mais do que timidez, é muito mais comum que a mulher evite o elogio, gaguejando, porque ele inicia um diálogo automático e desagradável na mente da mulher. Se você disser que ela é bonita, que a sua arte é linda, ou se a elogiar por alguma coisa de que sua alma participou, que tenha sido inspirada por sua alma ou que esteja dela impregnada, algo na sua cabeça lhe diz que ela não merece o elogio e que você, que a está elogiando, é idiota por ter uma opinião dessas ao seu respeito. Em vez de entender que a beleza da sua alma aparece refulgente quando ela é ela mesma, a mulher muda de assunto e consegue assim roubar o sustento do self-alma que se nutre de ser reconhecido. Portanto, essa é a função principal da mulher exilada que encontra seu próprio grupo. Não só a de aceitar a própria individualidade, a própria identidade específica como um determinado tipo de pessoa, mas também a de aceitar a própria beleza, a forma da nossa própria alma e o fato de que viver junto dessa criatura selvagem transforma a nós e a tudo que ela toca. Quando aceitamos nossa própria beleza selvagem, ela fica em perspectiva e nós deixamos de ser incomodadas pela sua percepção, mas também não renunciaríamos a ela nem negaríamos sua existência. Uma loba sabe a beleza que tem ao saltar? Uma fêmea de felino sabe que as belas formas que a cria ao se sentar? Uma ave se espanta com o som que ouve ao abrir suas asas? Aprendendo com elas, simplesmente agimos à nossa própria maneira e não evitamos nossa beleza natural nem nos escondemos dela. Como os animais, simplesmente somos. E isso é bom. Para as mulheres, essa procura e essa descoberta se baseiam na misteriosa paixão que as mulheres têm pelo selvagem, pelo que lhes é inato. Estivemos chamando o objeto desse anseio de mulher selvagem. Mas, mesmo quando as mulheres não a conhecem pelo nome, mesmo quando não sabem onde ela reside, elas se esforçam para alcançá-la. Elas a amam do fundo do coração. Elas anseiam por ela. E esse anseio é tanto motivação quanto locomoção. É esse desejo intenso que nos faz procurar a mulher selvagem e encontrá-la. Não é tão difícil quanto se poderia imaginar a princípio, pois a mulher selvagem também está procurando por nós. Nós somos seus filhotes.